E nesse período que o senhor esteve aí participando do carnaval, né? Como se deu essa conversão do senhor? Como se deu, né? Como que o senhor encontrou Jesus em meio a essa, né? Essa festa da carne? Ô, Lúcio, sabe o que acontece? A gente precisa, antes de mais nada, traçar uma linha, tá certo? Traçar Certo. uma linha onde essa linha ela venha mais tarde converger ou convergir para a minha vida com Cristo. Porque Correto. o começo de tudo dava-se a ideia que seria impossível eu viver a vida cristã. Mesmo porque a gente foi nascido e criado numa família afrodescendente em que a sua cultura era uma cultura que reverenciava os orixás. E aí, até chegar a esse ponto de ser um homem de Deus, meu filho, foi uma trajetória muito longínqua. Então, quando a gente começa a se desenvolver dentro da escola de samba, a escola de samba, por si só, ela tem essa linha afrodescendente, essa origem afrodescendente. Não é que a escola de samba veio da África, mas os batuques, né? A forma de se evoluir no quadro em que se posicionava em adoração, essa linha vai converger para a linha afrodescendente. Então, toda a sua história, toda a história do samba, né? Antes da escola de samba, a história do samba vem de quem? Vem dos negros forros. Vem dos negros forros. Entendi. Né? Já no final do século, no final do século XIX, já para o início do século XX, já se tinha já esse ritmo, né? Antes era maculelê, jongo, a capoeira. E os negros que vêm já crescendo dentro dessa vertente do maculelê, do jongo, já dá sua origem para dentro do samba propriamente, na questão musical, não na questão carnaval. Porque até então, no final do século, carnaval era uma coisa que não era popular, não tinha um carnaval conforme a gente define hoje esse carnaval de 3 dias, né, do desfile de escola de samba, ainda não tinha isso. Isso vai vir mais ou menos a partir do século do início do século XX, mais ou menos nos anos 20 para cá, vindo, né? Vai começar a surgir essa coisa do carnaval, porque o carnaval até então era desfile de máscaras que tinha na cidade, bloco de sujo, as grandes sociedades. Escola de samba, falando mais especificamente da Mangueira, a Mangueira foi fundada em 1928. Caramba. 1928, então era aquela coisa bem amadora, bem dentro de uma coisa de brincadeira.
Não tinha muito investimento financeiro. Essa época, não. Era uma coisa mais de diversão, vamos dizer assim. Se a gente fizer uma comparação do carnaval, isso daqui é desde quando eu comecei a militar dentro do casamento, do carnaval. De 1960 até os dias atuais, o carnaval ele passou a ter um cunho de disputa. A disputa ela começou a ficar acirrada. Eu penso que a partir de 1960 o carnaval começou a ter essa vertente de disputa, daquela coisa daquele embate em que a minha é melhor, a tua não é, samba enredo, porque até então os sambas enredos eles eram muito cadenciados, aquela cadência bem dolente, né? Tipo rancho, né? Que era uma modalidade de carnaval, desfile de rancho, que era aquela coisa bem tranquila. Depois, no advento do samba, do desfile da escola de samba, começou-se uma coisa muito mais acelerada dentro desse aspecto. E pela sua forma de descendência, a escola de samba, na sua totalidade, ela vem dentro dessa linha afrodescendente. É óbvio que quando chega aqui dentro do que vai ser o desfile propriamente, passou a existir também a forma de reverenciar os orixás dentro. Entendi. E eu já estou fora do carnaval desde 1990 e penso que de 1995 para cá o carnaval ele ficou mais exacerbado na questão da consagração aos orixás, Eita. mais propriamente aos demônios. Uma coisa bem, bem nítida, porque antes era bem preso, bem resguardado, não tinha essa evolução de consagração da forma que tem hoje. Hoje está escancarado. Haja visto que o que está escancarado hoje não é só essa exacerbação, né, das culturas dentro do samba propriamente, do desfile, da forma que as escolas de sambas encontraram de reverenciar as entidades. Então a gente tem visto aí coisas absurdas, né? Eu digo para você que na época que eu desfilava como mestre de sala, eu não era diferente. Eu não era diferente. Eu também cultuava os meus orixás naquela ocasião, porque hoje eu não creio nisso mais, como sendo coisa que seja parte integrante da minha vida. A minha vida hoje é Jesus, ou seja, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não tem mais nada que evolua na minha vida. Mas o mundo, pelo que até a própria Bíblia diz, já é no maligno. Então, o sistema que hoje o mundo apresenta é um sistema voltado mais propriamente para as coisas do diabo. Então, às vezes, eu não gosto nem de falar assim dessa forma, porque tem controvérsias. Eu não estou querendo levantar nenhuma polêmica, né? Nem polemizar com ninguém que ainda vive nessa esfera, nessa estrutura, cada um com seu cada um. Mas eu tenho a minha visão, porque eu fui testemunha ocular do que o negócio ele tem como ponto de partida. Né? Da consagração, para o desfile, essas coisas. Se você for ver, quando na sexta-feira de carnaval foram fazer a lavagem da avenida, qual era o ritmo que estava sendo apregoado lá? Quais eram os cânticos que estavam sendo apregoados?
São os Quem cantos estavam? Eram os crentes que estavam lá? cristãos. Eram os pastores? Não, Era o padre da Igreja Católica? não. Lógico. Para eles, aquilo ali é certo, é correto. Eu não entro nesse mérito aqui publicamente, eu tenho a minha visão. Tá certo? Não vou falar que ele está certo, que eles estão errados, para não polemizar. Que eu não sei quem são as pessoas que estão assistindo, né, esse podcast nosso, eu não sei. Sim. Assim como pode ter muito crente vendo, vai ter outros que não são crentes também que não concordem com a minha fala. Eu não estou aqui levantando bandeira para ninguém concordar ou discordar de nada. Simplesmente eu estou, né, dando um depoimento daquilo que eu vivi, daquilo que eu sei, lógico. Se alguém falar, não existe nada dessas coisas do diabo no carnaval, eu falar, existe sim. Existe sim. Já o próprio nome carnaval quer dizer festa da carne. Correto. E a festa da carne que a gente conhece é aquilo que agrada a carne do homem. Então, meu amigo, 3 dias de carnaval, eu falo que são 3 dias de mentira. Se trabalha 362 dias para 3 dias serem consumidos em 72 horas. E depois passou. 5 dias depois do carnaval, ninguém fala mais de carnaval. Daqui a pouco, vai começar de novo, fazendo novamente tudo. Haja visto o que a gente tem presenciado nesses desfiles atuais, a forma exagerada de se reverenciar as entidades de origem afrodescendente. Para os casamentos que terminam antes, um pouquinho antes, às vezes, do carnaval, namoro, noivado, depois volta depois da quarta-feira de cinza. Eu nem entro nesse detalhe, porque isso aí já é uma coisa mais de sem vergonhice também. Né? Se está casado direitinho, eu falo para você uma coisa. Tem muitas pessoas boas no carnaval. Tem muitas pessoas de família que talvez estejam ali, enganados por algo que é visual. Entendeu? Mas, infelizmente, elas entram dentro de uma conjectura espiritual, meu filho, que fica difícil sair. Aquilo ali entra na tua pele, entra na tua carne, entra no teu sangue. A pessoa, quando tem um vício, o vício, ele quer dizer assim, ó, a repetição do uso contínuo leva ao vício. Se eu fumo cigarro, e fumo cigarro todo dia, depois do café eu fumo um cigarro, depois do almoço eu fumo um cigarro, tudo eu fumo um cigarro, eu estou viciado. Porque a nicotina, ela está em mim. Se eu cheiro cocaína, a cocaína está no meu sangue. Então, o uso contínuo disso faz com que eu fique viciado. E carnaval é um vício. Ainda que para muitos ele fique dormindo como o urso que fica hibernado uma certa época e depois ele acorda e vai procurar o seu dia a dia. Carnaval é assim. Carnaval é assim. Quando chega setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro,
a pessoa vai viver carnaval intensamente. Quando acaba, ela entra dentro de uma caverna e fica ali deitada. Mas é um vício ruim. Eu digo isso para você sem medo de errar. Porque eu vivi 37 anos da minha vida no carnaval. Eita, é muito tempo. 37 anos. A minha família, ela foi fundadora da Mangueira. A minha família foi uma das primeiras famílias a povoar o Morro da Mangueira, né? A nossa tradição, ela é afrodescendente. Dentro de todas as estruturas espirituais afrodescendentes, a minha família foi. Eita. Então, eu conheço o negócio de trás para frente. Tudo de carnaval eu conheço. Da comissão de frente à última ala. Da bateria, como é que se faz um samba, como é que se toca, o que se consagra. Eu sei disso tudo. Caramba. Vou fazer um samba, eu consagro o samba por uma entidade. Eu era mestre de sala, eu me consagrava para as entidades, para elas me protegerem e eu ter uma boa performance. Porque eu sabia que o ambiente é carregado. Tá certo? Sabia disso tudo. E a gente sabe disso tudo. Raramente alguém desconhece isso, raramente. É um ambiente muito carregado, espiritualmente falando, né? Mas aqui, só sabe que é carregado agora, a gente sabe que é carregado. Mas a grande maioria antes não olhava para isso. Não atenta para isso. A grande maioria. Entendi. Entendeu? Entendi. A grande maioria não atenta para isso. Hoje que eu falo na atualidade, eu olho isso e fico com dor no coração de quem está lá. Fico com dó. Mas antes, eu não saberia conviver sem aquilo. Eu achava que eu ia morrer sambando. Caramba. Na bem da verdade, eu morri sambando, sabia? Morreu sambando? Porque eu me converti na avenida. Eita! Olha, que forte, hein? Que Me forte, converti na pastor. avenida. O meu encontro com Deus foi na avenida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o dono de tudo. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da Marquês de Sapucaí. Ele vai onde Ele quer. E em 1990, Deus ele foi lá e me catou na Marquês de Sapucaí, na Mangueira. Eu vi a glória de Deus desfilando. Sabe o que é isso? Tem como... Às vezes eu pergunto para alguém, você que é crente hoje, você já viu a glória do Senhor? Né? Sentir aquela coisa forte... Sim. Que vem você, que arrepia teus cabelos todo, te arrepia teu corpo todo e você tem vontade de gritar, de chorar, de correr. Ó, mesmo dentro desse contexto que o senhor está falando aqui, o pastor Marcos ele colocou uma coisa aqui. O que o pastor acha dos enredos onde Jesus é desmoralizado, como tipo o diabo arrastando a Cristo, como já aconteceu ali na avenida. Ô, Lúcio, a gente às vezes fica brigando com isso, mas eu só te digo uma coisa. Isso daí, quando alguém faz isso,
ele tá com os olhos dele vedados, porque a palavra de Deus vai dizer que o príncipe desse século cegou o entendimento para que ninguém veja a glória de Deus. Então, a vontade do diabo é sempre querer desmoralizar Jesus. Mas Jesus é muito maior do que isso aí. Com certeza. Jesus é muito maior. Jesus é muito maior do que a escola de samba lá em São Paulo arrastar Jesus na avenida. Ora, meu filho, qual foi a diferença de Jesus ter vindo carregando a cruz, indo para o Gólgota, com um maluco daqueles fazendo uma palhaçada dessa de pegar um personagem e dizer que é Jesus sendo vencido pelo diabo? Olha o que Jesus faz indo para a cruz do Calvário. E lá em cima na cruz, quando ele fala está consumado, o diabo aí fez o maior carnaval. Pá! O inferno, a bateria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Inferno estava alvoroçada. Vencemos, vencemos. Aí Jesus entra, glória, entra no inferno e pega a chave da mão do diabo, que ele nem tinha direito, nem a chave da casa dele ele não tem mais. Jesus foi lá e pegou. Aí ele vai desmoralizar Jesus na avenida? Se ele já está desmoralizado? Não tem como. Antes isso me perturbava, hoje não me perturba mais. Sabe por quê? Porque Jesus é maior do que tudo isso. E ainda tem mais. Todos esses que afrontam Jesus dessa forma, se arrepender, Jesus ainda perdoa. Isso é verdade. Você foi nascido e criado no Evangelho? Eu fui, pastor. Eu tive esse privilégio. Eu tive esse privilégio. Mas eu vou falar para o senhor, mesmo sendo criado, nascido no Evangelho, a todo momento você tem momento de você se arrepender. Porque a gente erra do mesmo jeito, a gente comete falhas. Então, assim, a todo momento, no decorrer da minha história, da juventude, da adolescência, entendeu? Até da maioridade, você faz alguma coisa que você tem a necessidade de se arrepender e pedir perdão. Então, quantas vezes eu ofendi Jesus? Eita. Quantas vezes? É verdade. Na medida que eu entrava dentro de um terreiro e lá eu fazia as minhas obrigações para poder, de uma certa forma, a minha vida alcançar objetivos, eu não rejeitava Deus também? Sim. Eu rejeitava Jesus. E aí, no dia que eu entendi que tudo que eu fazia era mentira, e aí fui para a verdade, eis-me aqui, Jesus me perdoou. E a minha oração para esse pessoal que está lá no samba é que eles enxerguem a verdade também como eu enxerguei. Que foi difícil eu enxergar a verdade? Muito. Foi fácil, não. Não foi fácil. Teve que pregar o evangelho para o senhor, nesse período que o senhor esteve ali? O senhor conhecia de alguma coisa, já tinha ouvido alguma coisa? Vou contar uma história. Tinha um amigo, tem um amigo, hoje ele é evangelista, e na época, nos anos 80, ele se desviou do evangelho e foi parar na boca de fumo. Correto. Foi parar na boca de fumo. E a gente foi criado juntos. A gente era muito amigo. E aí, numa noite, a gente consumia drogas juntos. Ele falou assim para mim: William, eu estou no lugar errado. Eu fui nascido e criado no Evangelho.
eu vou voltar para Jesus. Eu falei para ele, ó, eu, na vida que estou, eu vou morrer nisso. Ele falou, não vai não, porque o Deus que eu conheço, ele vai te salvar. Eu falei, para com isso, daí não existe não. Isso é conversa fiada. Então, esse rapaz, mesmo ímpio, ou mesmo ele desviado, ele pregava para mim. Ele pregava para mim. Olha só. E as coisas de Deus foi despertando em mim através dele. E aí, numa determinada noite, uma quarta-feira, eu iria, na outra quarta, viajar para os Estados Unidos. E chamei uma mulher para incorporar espírito para mim, que eu não incorporava espírito. Para tudo que eu fosse fazer lá nos Estados Unidos, fosse, né, tranquilo, eu conseguisse alcançar o que eu precisava e o que eu queria. E no momento em que a mulher incorpora o demônio e o demônio começa a se manifestar na minha casa, ela para e fala assim, tá vendo um camarada aí? Ele é filho daquele homem de cima, não deixa ele entrar aqui não. Aí eu falei assim, nesse momento que o demônio acaba de falar, lá fora alguém bate palma. Quando eu vou ver quem é, quem está na minha porta? Esse jovem. O nome dele é muito característico dos nomes evangélicos. Olha o nome dele, Emanuel Messias. O Messias foi te procurar. Sabe o que ele tinha acabado de fazer? Ele entregou as armas lá para o suposto dono da boca e, no meio do caminho, passa numa igreja que estava de porta aberta, se reconcilia com Deus. Como a mãe dele morava em Nova Iguaçu, ele vai lá na minha casa, que era caminho para ele para a estação, para me dar notícia que ele tinha voltado para Jesus. E eu aí, quando ele fala assim, William, na medida que eu estou chegando aqui na tua casa, Deus me revelou que tem um demônio aí dentro da tua casa. Aí. Eita! E é daquela época que quando Deus falava, pode crer, falava mesmo. Eu aí não deixei ele entrar dentro da minha casa, expulsei ele. Ele falou, estou indo para Nova Iguaçu. Vou ficar lá na casa da minha mãe até que eu esteja... Falou assim, até que eu esteja revestido. E foi embora. Fiquei, um tempão sem vê-lo. Isso em outubro de 1986. Fui para os Estados Unidos, não, outubro não, perdão. Isso em julho, não, em junho, no final de junho de 1986. Tem que buscar aqui na mente, aqui. Tá certo. Julho, porque eu fui para os Estados Unidos no verão, que foi julho, que era julho. Viajei para os Estados Unidos. Tá certo? Tá certo. Aí, quando eu voltei, eu tinha um parente, um compadre, que ele era gerente de uma determinada boca de fumo numa favela, que eu não vou citar o nome aqui. Correto. E ele soube que eu já tinha chegado no Rio, ligou para o convencional, na época não era celular, ligou para o telefone convencional, me chamando que eu fosse na favela, que tinha chegado um negócio bom. O negócio bom era cocaína. E eu fui para a favela. E lá na favela, eu ganhei um saco de 100 gramas de cocaína do dono da boca. E quando eu fui consumir a cocaína, gritou, sujou, todo mundo. Foi um maior tiroteio, a polícia invadiu a favela. Eu corri,
não corri com os bandidos, porque eu não vi para onde que eles foram. E eu mergulhei dentro de uma tendinha que estava aberta numa localidade. Caramba. E lá nessa tendinha, quando eu mergulhei, tinha um velhinho lendo a Bíblia. Ele com a Bíblia na mão. Eu dei uma mãozada, tomei a Bíblia da mão dele e sentei do lado dele no sofá. Fingi que estava lendo a Bíblia. Ele aí falou assim para mim: fique tranquilo que Jesus está aqui. E eu fiquei, lógico, temeroso, porque eu sabia que aqueles policiais, toda vez que eles entravam dentro da favela, deixavam um saldo negativo de morte. E um dos policiais chega na porta da tendinha com uma escopeta e pergunta se alguém entrou ali. Eu balancei a cabeça que não. O policial foi embora. No que ele foi embora, eu virei a Bíblia, estava de cabeça para baixo, e ela estava aberta em Marcos capítulo 8, versículo 34. E aí estava em alto relevo, com essas canetas de marca-texto. Uhum. E estava escrito assim: e Jesus, chamando a si a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lúcio, pastor Lúcio, ouvintes, aquela palavra entrou dentro de mim. Entrou dentro de mim. Quando falou assim, ó, negue-se, tome a sua cruz e siga-me, a minha cabeça ela entrou em paranoia, eu entrei em parafuso. A minha mente não coordenava mais as coisas dentro de uma normalidade. Eu fiquei... E durante todo esse tempo, de 1986, 87, 88, 89, 1990, que foi o ano que eu me converti, eu fiquei com essa palavra no meu coração latejando. Queimando ali, ardendo em fogo ali. Ardendo. Porque eu falo para você uma coisa de experiência própria. Eu era ovacionado na avenida como mestre de sala, da arquibancada levantar, bater palma, gritar, e aí eu sambar, fazer aquelas peripécias todas, e achava que aquilo ali era o máximo, né? Sim. Mas, amigo, no dia que eu tive encontro com o Senhor, o que você sente? Oh, aleluia. Não tem igual. Não tem igual. Todos os países que eu viajei para representar o samba, a música, a dança, nada se compara com a graça imerecida que vem sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Não tem. O ambiente que a gente convivia era um ambiente estritamente baseado no espiritual. É óbvio que o espiritual ele estava por detrás de tudo. Ele era o backstage de todas as coisas. O que é isso? Ele é, né, o pano de fundo, é o camarim, de onde que tu se prepara para você encarnar um personagem. As minhas fantasias, elas representavam entidades. Eu representei Ogum, aí depois eu representei um escravo de um Exu. Eita. Entendeu? Como não dizer que não tem nada demoníaco nisso? Lógico que tem.
Lógico que tem. Agora, o que a gente precisa entender, e às vezes a gente, por ter alcançado a graça de Deus, a gente critica, a gente mete o pau. É óbvio que é uma luta, é uma guerra. Uma batalha. É uma guerra. E nós que conhecemos a verdade, temos que lutar essa guerra, para que aqueles que não conhecem ainda a verdade venham conhecer. Que vai além da questão humana. Quando a gente olha ali o ser humano, tem que entender que estão sendo apenas instrumentos, né? Sim. Eu diria que só, como que se diz, aqueles bonecos que andam são manipulados por cordas. São os marionetes. Marionetes, isso aí. São apenas marionetes dos demônios, de Satanás. E a gente não pode olhar para eles com um olhar de condenação, mas olhar para eles com um olhar de piedade, de amor, e Sim. provar esse amor levando o evangelho, né? Sim, e a gente pouco faz isso. A gente Concordo. olha mais pelo olho da crítica. Mas imagina, quantos de nós que estávamos lá, quantos que saíram da boca de fumo, saíram do crime, do assalto, do homossexualismo. Você já pensou se esses muitos que viveram essas vidas promíscuas, hoje eles não tiverem a clareza de que eles também podem agir para que outros saiam também, eles não fazem nada? O que adiantou a conversão deles? Concordo com o senhor. Que adiantou? Uma coisa, você foi nascido e criado no Evangelho, então você prega o Evangelho. Mas quem saiu de lá do pecado deveria, com mais propriedade, ir pregar lá. Concordo. Concorda? Concordo. Sabe por quê? Porque se ele alcançou a graça de ter saído, ele tem que lutar para que o outro saia também. Porque e senão, até mais fácil eles ouvirem de alguém que saiu de lá de dentro, que também participou da mesma coisa que ele participou. E gostou das mesmas coisas. O apóstolo Paulo falou que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa pregação seria vã. Ora, Jesus ressuscitou e garantiu para eu e você a vida. Porque se ele não tivesse ressuscitado, a morte dele não teria validade nenhuma. Mas uma vez que ele ressuscitou, ele me garantiu, te garantiu e garantiu para todo ser humano. É isso aí. Que a vida foi dada. Agora, pegue quem quer. Eu vou lá pregar. Converte quem quiser. Quem não quiser, eu aí, meu filho, ó, Ezequiel 28, falando para o ímpio, não falando para o ímpio o seu pecado, se ele vir morrer, Deus vai cobrar o sangue dele das suas mãos. Com certeza. Mas, meu filho, ó, eu vou e prego. Quem vai fazer como haverá quem pregue, quem creia, se não houver quem pregue. Como haverá quem pregue se não houver quem envie? Né? Quem vai fazer a obra é o Senhor. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas se preparam só para pregar também para crentes, para pessoas estudadas, para as pessoas preparadas, e esquece o seguinte do pregar também expandir, né? O reino para outras pessoas que estão no nosso convívio do dia a dia. Meu filho, a pregação, ela não tem barreiras. Ela é tanto para rico quanto para pobre. Certo? Existem determinadas formas da pregação que Deus te usa, mas não me usa.
Deus me usa, mas não te usa. Com certeza. Então, para cada... Hoje, você está fazendo uma live, um podcast, seja lá o nome que queira dar. Você está evangelizando. Sim. Sim. Tá certo? Sim. Então, Deus... eu fico observando o seguinte, a última que teve, né? Eu fico observando o posterior, teve 250 reproduções. 250 pessoas ouviram. Fica gravado o programa? Fica gravado? Gravado. Eu ainda edito e reposto novamente. Então, assim, é algo que faz diferença. Aí, muitas pessoas criticou a Baby Consuelo, né? Que a Baby Consuelo toca no mundo, canta. É óbvio que a água e o vinho não se misturam, ou não se misturam. Mas Deus usou ela para pregar onde eu não ia. Tu ia lá no carnaval lá da Bahia, ficar num camarote lá em cima e o trio elétrico de um daqueles artistas parar e falar: Lúcio! Ia falar isso para você? Ô, Lili! Ia, não? Ia falar? Né? Aí tava lá Baby Consuelo, o trio elétrico da Ivete Sangalo. Para! E Deus usa quem para falar com a Ivete Sangalo? Com certeza. Deus usou a mula, meu filho. As formas como Deus trabalha, a gente não tem como julgar. Ele falou que alguém chegou e falou assim: Senhor, tem alguém ali falando do teu evangelho. Aí ele falou assim: quem não ajunta, espalha. Mas não importa como o evangelho seja pregado. Importa que seja pregado. E agora? Nossa. Você viu a repercussão da fala da Baby para a Ivete? Na mídia do Brasil inteiro. Então, meu filho, olha só o nome do Senhor, como é que foi glorificado nacionalmente, ou até mesmo internacionalmente. Sim. Então, quando o Senhor ele nos chama das trevas para a luz, meu filho, hoje eu posso enxergar com clareza como era o meu passado negro. Mas quando eu estava nas trevas, para mim estava claro tudo. Sim. Entendeu? Lembra quando a gente não sabia ler nem escrever, que a gente começou a aprender? A, E, I, O, U. Quando a gente começa a juntar as letras e forma a primeira palavra, qual foi a nossa alegria? Grande. Grande. Inexplicável. Então, o evangelho, ele é como a formação de uma criança para um adulto. Entendeu? E o mundo espiritual, ele é sistemático. O que é isso? Ele já vem, desde os primórdios, sendo sistematizado para um objetivo, que é tirar o homem do foco de Deus. E hoje, o que a gente vê é um absurdo muito grande. Tá certo? É um absurdo muito grande que se faz com o evangelho do Senhor. Haja visto essas manifestações de igrejas que
ferem todo o padrão da palavra. Aquilo ali é para quê? Para tirar o foco e todos acharem que Deus é tão bonzinho que tu pode continuar na tua prática do pecado e ir na igreja adorar a Deus. Que está tudo certo. Mas é o sistema espiritual que faz isso. E a palavra diz que, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Então, meu amigo, a gente precisa usar de todos os meios que a gente possa, ou pode, ou deve, para falar que só tem um caminho. Jesus. No carnaval aí, a Mangueira veio representando uma coisa bem dentro dessas coisas de adoração aos orixás. E aí eu tive o prazer de falar para muitas pessoas que tinham, né, uma certa conotação dentro da Mangueira, o mal que eles estavam fazendo. Alguns me deu ouvido, outros não deu. E eu falei, ó, e a Mangueira não ganha o carnaval. E ainda vai tirar uma colocação de humilhação. Aí. E eu digo mais, enquanto vocês não pedirem perdão a Jesus, ainda que vocês estejam na prática desse pecado aí, nunca mais vocês vão ser o mesmo, porque vocês afrontaram Jesus. Jesus não briga com ninguém, não. Mas ele fala que tudo que o homem semear, ele vai colher. Eita. Forte. É forte. Tudo que semear, vai colher. Eles compararam Jesus, chamaram Jesus de moleque pilintra do buraco quente. Olha só. Olha. E aí falaram que era arte. Perigoso. Isso não é arte. Com certeza não. Isso não é arte. Muitos até do que estão lá dentro, às vezes não concordam com essa afronta, com esses ataques. Não concordam, mas também não discordam. Sim. Eu fui a única boca pastoral que se abriu publicamente para contestar isso. Entendeu? Entendi. Por que eu abri a minha boca? Porque eu tinha base para poder falar. E eu sei que muitas pessoas, se pudessem... Com certeza. Mas, se eu tiver a minha vida como preciosa, meu filho, eu calo a minha boca, eu não prego mais para ninguém. Lógico. Eu tenho a minha vida por preciosa? Tenho. Se eu puder evitar não passar no tiroteio, eu não vou passar, eu não vou afrontar Deus. Ah, eu tenho peito de aço, eu não vou fazer isso. Entendeu? Mas, diante de toda a conjuntura, meu filho, eu sei que eu tenho crido. Eu sei que ele é poderoso. Eu sei disso. Mas eu preciso estar qualificado cada vez mais para pregar o evangelho do Senhor com conhecimento de causa. Não é pregar por pregar. Não é isso. Mas pregar sabendo por quê, para quê
e quais são os objetivos dessa pregação. Eu tenho que ter essa convicção. Eu tenho que ter essa certeza. Quando, em 1976, eu entrei para a UERJ, a minha turma foi a segunda turma de Educação Física da UERJ, eu tinha um propósito. O meu propósito não era nunca mais trabalhar em fábrica, não que eu desfizesse do trabalho da fábrica. Correto. Mas eu falei, eu não trabalho mais em fábrica. Entendeu? Eu não vou ter mais trabalho subserviente. Então era meu objetivo, ir à faculdade. E E nunca mais conseguiu. consegui, nunca mais eu tive trabalho subserviente, nunca mais fiz trabalho subserviente para ninguém. Não desclassificando quem o faça. Porque nem todos têm como alcançar determinados projetos e realizá-los. Mas se fizer um esforço, consegue. Porque eu fiz um esforço diante... E no meu tempo, não tinha computador, não tinha celular, não tinha nada disso. Era biblioteca, recorte de jornal, revista. Entendeu? Perder noite de sono estudando. Então, o objetivo que eu tinha, eu alcancei. Mais na frente, mais para lá, o objetivo de Deus na minha vida foi alcançado. Glória a Deus. Pelo Glória. amor de Deus sobre a minha vida. Eu não merecia nada. Eu viciei-me em drogas, eu fui dependente químico, de maconha, de cocaína, de álcool. Trafiquei drogas, pintei os canecos. E Deus, assim mesmo, ainda me aceitou de braços abertos. E resgatou. Meu irmão, hoje eu tenho 71 anos de idade. Tenho 71 anos convicto de que a melhor coisa, a maior decisão que eu tomei foi ter largado tudo para viver uma vida com Cristo. Uma última pergunta, meu pastor. Faça. O senhor falou que a sua conversão foi no meio da avenida. Foi no meio da avenida. Não no meio, no começo. Foi no começo? Foi. Aí é que tá a pergunta. Como é que o senhor conseguiu concluir aquele desfile, tendo essa guerra espiritual dentro do senhor? Meu filho, eu não tenho com palavras traduzir o que era, o que foi aquele momento. Eu só sei de uma coisa, que eu fui para a avenida para falar que era meu último ano como mestre de sala, porque eu ia para a Itália. Eita! Eu não tinha pauta nenhuma que não fosse essa. Tanto que os veículos de comunicação, na ocasião, sabiam que eu iria para a Itália. E quando a repórter me perguntou, estamos sabendo que esse é o último ano, conta para nós, que eu fui falar para ela, eu tenho um projeto de ir para a Itália, eu falei, eu glorifico e enalteço meu Deus Jesus Cristo, que me trouxe até aqui. E a partir do ano que vem eu vou cuidar do meu lado espiritual. Eu nem passou pelas minhas ideias. E quando eu acabei de falar isso, ela falou, então mostra para nós como é que vai ser lá do outro lado. O Jamelão puxou o samba da Mangueira. Sim, a Olímpia, quem é você? Sou amor, sou esperança.
que eu peguei a porta-mão da porta-bandeira que eu comecei a dançar, eu não escutei o Samba da Mangueira. Não escutei, alguns momentos eu não escutei o Samba da Mangueira, e eu comecei a sambar ouvindo Nosso Deus é soberano. Oh, glória a Deus. Meu filho, e quando, na medida que eu estou na avenida desfilando, eu desfilava de uma forma que as pessoas achavam que eu estava criando um novo tipo de dança, né? Eu era assim, bem, sabe aquele bailando bem lento? Só que eu estava sentindo a graça de Deus. Estava dançando já no Espírito de Deus, já ali na presença de Deus. As pessoas não estavam entendendo nada, porque nem o senhor também estava entendendo naquele momento. Só era uma coisa realmente só de Deus. Só de Deus.